Hello everybody, how are you doing? Ellison por aqui. Hoje a gente vai falar do guia definitivo para você sair do básico e chegar no inglês intermediário. Então esse vídeo aqui vai ser dedicado para você que talvez esteja começando a estudar inglês agora, ou você que ainda está no nível básico e está querendo dar aquele passinho a mais, chegar no próximo level, chegar no inglês intermediário bastante satisfatório. Esse vai ser o foco do nosso vídeo de hoje. E este vídeo será extremamente prático. A gente vai falar da teoria por trás, ou seja, de como é que funciona esse processo. A gente vai falar dos materiais e das técnicas que você precisa usar, tempo de estudo por dia, então absolutamente tudo. Esse com certeza será o último vídeo que você vai assistir sobre aprender inglês se você aplicar as técnicas que a gente conversar aqui neste vídeo hoje. Então você que já é do canal, você que já conhece a qualidade dos vídeos, a qualidade das aulas aqui, já vai deixando o seu like. Se você não é aqui do canal ainda, se você tá chegando agora, esse cara tá falando um monte de lorota pra você aí, você não quer acreditar ainda, segure o seu dedinho no like aí, não se inscreva no canal ainda. Se em algum momento deste vídeo aqui, este vídeo trouxer alguma informação interessante, relevante para você, algo que você realmente achar que seja digno do seu like, aí sim você deixa o seu like, se inscreva no canal e com certeza a gente vai conversar muito mais sobre inglês aí no futuro. Então bora lá, without further ado, sem mais delongas, let's get started. É o seguinte então, tem a minha colinha aqui pra gente não se perder em tudo que a gente precisa conversar. A gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. A parte 1 é a parte que a gente vai entender como é que funciona este processo de aprender inglês. Obviamente de uma maneira mais rasa, mas para que você entenda como é que funciona o por trás das cortinas, para que aí você, para que as técnicas e os materiais que a gente vai conversar aqui que você precisa usar, as técnicas que você precisa aplicar, façam sentido para você. Então é interessante você entender este background por trás das cortinas. A gente vai falar então também de maneira bem prática, quais são os materiais que você precisa usar, como é que você precisa, quais são as características que um material precisa ter para que você possa estudar inglês e que isso seja bastante satisfatório para você, e quais que são as melhores técnicas, as técnicas mais eficientes, as técnicas que vão extrair mais resultado em menos tempo para que você possa chegar aí neste nível intermediário rápido. A ideia aqui é você chegar nesse nível intermediário rápido, mas antes de a gente falar este rápido, eu preciso falar com você sobre tempo. Qual que é o tempo que a gente precisa para a gente chegar neste nível intermediário, aquele intermediário satisfatório? Primeiro de tudo, para a gente falar de tempo, a gente sempre fala em média. Em média é um número, mas algumas pessoas levam mais, algumas pessoas levam menos. Então, para a gente chegar neste nível que a gente vai conversar hoje, usando esses materiais, usando essas técnicas, para você chegar neste nível, se você estudar aí 30 minutos a 1 hora por dia, esta média vai variar de 4 a 8 meses. Mais ou menos aí, esse é um número razoável para você chegar neste nível intermediário de respeito, tá? Mas não fiquem, pelo amor de Deus, não fiquem bitolados com o tempo. Esqueçam o tempo, confiem na metodologia. Se vocês aplicarem tudo isso que a gente conversar aqui hoje, você vai chegar lá com toda a certeza. Talvez você chegue em 4, talvez você chegue em 6, talvez você chegue em 8. Então vai depender muito aí de vários fatores. Eu só não quero que vocês bitolem nesse negócio de tempo. Então vamos lá, tiramos o elefante da sala, tiramos o elefante do tempo da sala, vamos falar um pouquinho do que a gente precisa para a gente chegar neste nível aí. Então a coisa mais importante que a gente precisa é adquirir vocabulário em massa. Essa daí é uma característica muito simples de quem fala uma outra língua. Quanto mais palavras você conhece, mais estruturas você conhece, tanto de forma que você consiga ler, ou quanto que você consiga entender através dos ouvidos, né? Ouvir e conseguir entender aquela informação. Quanto mais vocabulário você consegue identificar, melhor é o seu nível no inglês. Quanto mais palavras você consegue falar, escrever, melhor é o seu nível no inglês. Então, o nosso foco é adquirir vocabulário e estruturas em massa.
Esse é o grande foco. A gente deixa a gramática completamente de lado, a gente não vai focar em conversação. Como assim, Ellison? Não vamos focar em conversação. Todo mundo diz que eu preciso praticar conversação para aprender inglês. Eu digo o contrário. Se você praticar conversação no início, pode ser bastante frustrante para você. O que não quer dizer que você não deva praticar o speaking. A fala, olha só, tem uma grande diferença entre você praticar conversação e praticar o speaking. O speaking, sim, você deve e você vai praticar. Inclusive, uma das nossas técnicas que a gente vai conversar aqui hoje é o speaking, tá? Então, você precisa adquirir vocabulário em massa. Como é que a gente vai fazer isso, Ellison? Então, se a gente não vai fazer conversações, isás, a gente vai fazer isso através da leitura e através do listening, ou seja, a gente vai ler e a gente vai ouvir coisas em inglês, seja através de áudios, seja através de pedaços de filmes, pedaços de séries, tudo isso daí você consegue fazer leitura e você consegue treinar o seu ouvidinho ao mesmo tempo, que é o cenário ideal. Muito bem, Ellison, só que todo mundo me diz o seguinte: eu já vi vários vídeos na internet, todo mundo fala que eu tenho que assistir muita série em inglês, que eu tenho que ler muito inglês. Só que acontece que eu tô aqui assistindo esse vídeo porque eu sou básico, eu não consigo ler em inglês e eu não consigo assistir em inglês. Se eu conseguisse, talvez eu nem seria mais básico, não é mesmo? Concordo 100% com você e é por isso que você vai entender a maneira correta de você fazer isso. Então, segura aí. A maneira correta de você fazer isso, com certeza, é usando os materiais adequados e as técnicas adequadas. Então você precisa escolher material com características específicas e você precisa estudar esse material usando técnicas específicas, tudo isso focado numa pessoa que tem um nível de inglês básico. Uma pessoa que tem um nível de inglês básico, ela precisa usar técnicas que caibam, que se encaixem neste nível de inglês, né? Não vou botar a pessoa para assistir Friends, um nível extremamente básico de inglês, com legenda em inglês, a pessoa vai entender 5%, ela vai ficar frustrada e ela vai parar de estudar inglês. Muito bem, falamos então de como é esse processo, o que a gente precisa fazer, adquirir vocabulário em massa, através de leitura e listening, com vocabulário adequado e com as técnicas adequadas para potencializar este processo, deixar este processo mais efetivo e mais rápido. Agora a gente vai falar então de que tipo de material a gente deve usar. Isso aqui é muito importante. O material precisa necessariamente algumas características específicas. Quais que são essas características específicas? Primeira coisa do seu material, você vai pegar um áudio em inglês ou você vai pegar um vídeo em inglês. Este áudio, este vídeo não pode ser uma coisa muito longa, porque como você tem muito pouco inglês, você ainda é um nível básico, se você pegar uma coisa muito longa de 5 minutos, por exemplo, vai ser extremamente cansativo para que você consiga estudar esse material ser efetivo estudando este material, né? Você pegaria um material de 5 minutos, você levaria em média 1 semana para conseguir estudar esse material. É assim mesmo. Por quê? Porque o seu nível de inglês, o seu nível de vocabulário é baixo. Então você precisa pegar coisas curtas. Curtas quanto, Ellison? 30 segundos, 1 minuto, eu diria que no máximo. Esticando bastante, 1 minuto e meio, 2 minutos, mas aí já começa a ficar mais pesado. Então, entre 30 segundos e 1 minuto é um bom tamanho de áudio, né? Pensando no seguinte, dentro desses 30 segundos e 1 minuto, tem fala praticamente os 30 segundos inteiros, né? Que dá mais ou menos aí 200, 250 palavras. Como é que você sabe isso, Ellison? Já fiz diversos e toneladas de materiais para fazer aulas, então a gente começa a perceber uma média, que dentro de áudios de 30 segundos, 1 minuto, você consegue encontrar aí 150, 200, 250 palavras em média. Então você precisa deste áudio ou deste vídeo, e este vídeo pode ser um trecho de uma série, um trecho de um filme que você gosta. Olha só que legal, aquela cena icônica do filme ou da série que você gosta, por que não, né? Se a gente consegue fazer esse estudo do inglês usando um material que você gosta, é mais um ponto positivo, não concorda comigo? Então, muito bem. Então, você precisa disso aí, só que você precisa de mais 2 características.
Além deste áudio ou deste vídeo, você precisa da transcrição em inglês de tudo que está sendo dito ali, fidedigna, tá? Assim, bem fiel. Então a transcrição tem que estar ali, todas as palavras que estão sendo ditas no áudio ou no vídeo precisam estar transcritas em inglês e você precisa de uma boa tradução em português, né? Se eu pegar essa transcrição, Ellison, e colocar no Google Tradutor, eu vou ter uma boa tradução? 90% sim. O Google Tradutor hoje em dia ele está bastante eficiente, ele já está detectando bastante expressões idiomáticas, né? Ele já está detectando contextos, como é que eu posso dizer assim, bastante regionais, né? O que às vezes é uma coisa difícil de você detectar na tradução, né? Isso tudo acontece porque, obviamente, durante esses anos a comunidade vai usando as traduções e vai reportando possíveis erros e aí eles vão corrigindo. Então, hoje em dia, o Google Tradutor já é uma ferramenta bastante interessante. Vai funcionar 100%? Não. Qual que seria o cenário ideal? O cenário ideal é que você tivesse alguém que você pudesse confiar com um bom nível de inglês, que fizesse uma pequena análise nessa tradução para que, né, a pessoa falasse, não, essa análise aqui está correta, a tradução está fidedigna, né? Você consegue aí realmente pegar as regionalidades, as expressões idiomáticas, né? Às vezes acontece de o Google Tradutor traduzir uma expressão idiomática ao pé da letra. Literalmente, né, que às vezes não funciona no português. Tem expressões que a gente usa no português que no inglês são diferentes. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui só para você não ficar muito abstrato o que a gente está falando. Imagina que neste texto ou nesta cena a pessoa falou I killed 2 birds with 1 stone. Aí se você botar no Google, talvez ele traduza, não estou falando de cabeça aqui, talvez ele traduza, eu matei 2 passarinhos com uma pedra. Tá bom, né? Se você está com uma cetra na mão, e aí até vai fazer sentido, né? Essa tradução. Só que isso é uma expressão idiomática que é o equivalente à nossa em português, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então uma boa tradução para essa expressão seria eu matei 2 coelhos com uma cajadada só, né? Aí sim ficou uma tradução fidedigna. Então, só para exemplificar aqui que a transcrição precisa ser de alta qualidade e a tradução também precisa ser de alta qualidade. É interessante que seja para que a gente estude de maneira correta, né? Senão você vai aprender coisas erradas, né? Fica um pouco chato. Muito bem. Este é o tipo de material que você precisa. Ellison, onde é que eu encontro esse material? Você encontra no Google. Se você digitar lá, textos com áudio, você vai encontrar um monte de textos com áudio e tradução, você vai encontrar uma infinidade. Se você quiser uma boa sugestão, uma ótima sugestão, no primeiro link da descrição você tem 1 mês gratuito para a plataforma de imersão Inglês 360. Esse é o tipo de material que a gente usa lá dentro. Inclusive, tudo que eu estou falando neste vídeo é a metodologia que a gente usa lá dentro do Inglês 360. Você vai encontrar tudo isso lá. Tudo isso você vai encontrar lá. Mas fica aqui comigo nesse vídeo para você terminar de entender o processo. Aí depois você se cadastra lá, te falo mais uma vez depois, não se preocupa. Depois você se cadastra lá e aí você pode pegar os materiais lá de dentro da plataforma. 1 mês gratuito para você pegar material, para você assistir tudo que tem para assistir lá dentro. Muito bem? E aí as técnicas agora, vamos falar de técnicas. Existem 4 técnicas que eu julgo o combo perfeito para você aplicar enquanto você está estudando inglês. Qual que é esse combo perfeito? Olha só, as técnicas são as seguintes. Técnica de shadowing, técnica de ioiô, técnica de imersão estratégica e a última não é uma técnica, mas é um aplicativo de memorização espaçada e eu recomendo que você use o Anki. Existem vários aplicativos de repetição espaçada, mas eu recomendo que você use o Anki, porque o Anki você pode personalizar muito para a maneira que você gosta de estudar. Então, assim, o Anki, sensacional. Inclusive, vou até deixar um vídeo no card aqui que a gente fez, eu acho que foi essa semana ou semana passada, falando um pouquinho sobre o Anki, como usar, como instalar e aí como é que você pode aplicar aí umas técnicas legais para você fazer baralhos de Anki. Mas não assista esse vídeo ainda, termina esse vídeo aqui, porque talvez você nem precise assistir o vídeo do Anki ali em cima, ok? Então segura o seu dedinho aí e eu sei que você já quer sair pegando material e entrando em tudo que você conseguir para aprender inglês, mas calma,
calma que a gente vai chegar no final aqui. Vamos lá. Antes de a gente falar das técnicas per se, eu quero que você entenda o seguinte. Você está com o material em mãos. Então você tem o áudio ou vídeo, você tem a transcrição em inglês e a tradução em português. Qual que é o seu primeiro trabalho? Você vai escutar aquele áudio algumas vezes para você se familiarizar um pouquinho com o que está sendo dito ali. E você vai precisar fazer uma tradução de olho, uma tradução intuitiva. O que é isso? É extremamente simples e essa é a maneira mais simples e mais efetiva de você aprender inglês. Na primeira frase está escrito The books on the table na tradução. Aí você vai na primeira frase da transcrição, está escrito o livro está sobre a mesa. Você precisa de mais alguém te explicando alguma coisa para você entender aquela frase? Você não precisa. Então você precisa entender que the books on the table é o livro está sobre a mesa. Então você vai fazer todo esse estudo daquele texto de 30 segundos, um minutinho ali. Vai pegar a frase 1, compara com a frase 1, frase 2 com a frase 2, frase 3 com a frase 3, até você terminar aquele texto. Gente, não tem segredo para aprender inglês. Aprender inglês é isso, tá? Inclusive nas aulas no Inglês 360, quando a gente pega, por exemplo, um filme, uma série ou até uma história, que a gente vai fazer esta primeira análise, é isso que a gente faz. A gente escuta o áudio ou vê o filme e aí a gente vai estudar a transcrição e a tradução fazendo as observações pertinentes. Falando rapidamente das técnicas, tá? Eu não vou explicar as técnicas 100% a fundo, mas eu quero que você entenda qual que é a função de cada técnica. A primeira técnica é a técnica shadowing, uma técnica muito conhecida. Para simplificar para você, é como se você... sabe aquela música que você gosta muito e você canta junto com o cantor? Ou com a cantora, você canta no mesmo ritmo, você canta na mesma entonação, quando a voz dela ou dele sobe, a sua sobe junto, e você berra e né? Você gosta da música mesmo, você canta juntinho, você sabe a letra inteirinha de cor. Isso é shadowing, só que com música, né? Como é que a gente aplica o shadowing no inglês? Com aquele material que a gente selecionou, a gente vai ficar tão bom neste material que a gente vai cantar, a gente vai falar esse material junto com o áudio ou junto com o vídeo, na mesma entonação, no mesmo ritmo. Então, o shadowing tem como objetivo você imitar a entonação, tem como motivo você praticar a sua fala, tá vendo? O que eu falei para vocês antes, é importante que a gente pratique o speaking, a fala, mas não a conversação, porque a conversação, quando você não tem vocabulário, é difícil ter uma conversa. Então, o speaking precisa ser praticado e a técnica shadowing, ela tem como foco fazer você mexer a sua boca, os músculos aqui, se acostumarem com os sons e com os movimentos das palavras, né? Existe um passo a passo para você fazer o shadowing de maneira que eu julgo mais eficiente? Sim. Aonde é que eu posso aprender isso, Ellison? Lá no primeiro link da descrição você se cadastra para um mês gratuito e lá tem a técnica Shadow. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho. Ó, depois que vocês se cadastrarem, vocês vão receber um e-mail para vocês colocarem a sua senha, depois vocês vão entrar aqui no Inglês 360, essa é a plataforma por dentro. Aqui na etapa 1, você vai entrar na etapa 1 e você vai ver toda a metodologia sendo explicada, do começo ao fim. Deixa eu pausar esse cara aqui, ó. A metodologia, né? Aqui tem uma aula, perdão, aqui é o alicerce, aqui é uma aula, aí você tem aqui, ó, a técnica shadowing explicada, passo a passo de como você vai aplicar, utilizar ela, a técnica yo-yo, que a gente vai falar agora, a técnica da imersão estratégica e o Anki. Então tá tudo explicadinho aqui dentro, o Inglês 360 vai te dar tudo isso aí de mão beijada e você tem um mês gratuito para você usar, então depois se cadastra e vai lá fazer, aprender a utilizar essas técnicas, eu tenho certeza que a nossa plataforma vai te ajudar e muito. Depois você tem a técnica yo-yo. A técnica yo-yo, ela é uma técnica que tem duas funções. Praticar a sua escrita, né? Então a gente dá um pouquinho menos de intensidade para ela, porque a escrita não é o foco, mas você vai usar ela para praticar a sua escrita, melhorar a sua escrita. Não é que você vai desenvolver a escrita como se fosse uma conversação. Uma conversação você desenvolve a fala ali de maneira espontânea no meio de uma conversa. Para você escrever uma carta, por exemplo, você vai pensar e você vai desenvolver essa carta, não é isso. Você vai praticar a escrita. Então, você vai praticar através
de um passo a passo específico que você vai aprender lá dentro da plataforma. E a segunda função da técnica ioiô, ela tem o nome de ioiô porque ela vai para o inglês e volta para o português, vai para o inglês e volta para o português. E com isso, você adapta o seu cérebro a conseguir fazer essas transformações, porque a língua, como a gente estava comentando antes, ela não pode ser traduzida literalmente em muitos casos. Então você precisa aprender estruturas. Quando você usa da técnica ioiô, ela força você a aprender a estrutura do inglês sem necessariamente você estudar um pinguinho de gramática. Então, ó, mais um ponto positivo para as nossas técnicas. Técnica número 3, imersão estratégica. Ellison, como é que eu posso fazer uma imersão no inglês se o meu nível de inglês é básico? Essa técnica, ela vai te apresentar um passo a passo específico, muito simples, para que você consiga fazer uma imersão de maneira estratégica, mesmo tendo pouco vocabulário no inglês, você consegue fazer essa imersão. Então você vai estudar este material a ponto de que você se familiarize muito com ele, e aí depois que você estiver bastante familiar com este áudio, por exemplo, você vai criar uma playlist, e essa playlist você vai escutar em momentos diferentes no seu dia, quando você está na academia, quando você está lavando a louça, quando você está fazendo coisas que não exigem uma concentração, né? Como se você pudesse estar ouvindo uma música, você vai fazer a imersão do inglês nesses momentos. Então você vai lavar a sua loucinha com aquele áudio que você aprendeu no inglês lá, escutando aquele áudio repetidamente. Então você vai praticar muito o seu listening e você vai se acostumar com o inglês. E o último carinha que a gente tem aqui é o Anki, e o Anki é um aplicativo de memorização espaçada. Ele vai trabalhar em cima da sua memorização de longo prazo, para que você, no longo prazo, consiga se lembrar das coisas que você vai estudar hoje. Porque a nossa memória, olha só que surpresa, ela é bem ruim. Ah, eu tenho uma memória ruim, todo mundo tem. Olha só, não é só você, não é especial. Você não é especial, todo mundo tem uma memória que a gente pode considerar ruim. Dentro de 24 horas a gente tende a esquecer de 60% a 80% das informações novas. Isso aí é dado, não é o Ellison falando, não é tirando o dado aqui do data, não é mesmo? É um dado que existe sobre a nossa memória. 60% a 80% vai embora depois de 24 horas. Como é que a gente resolve isso? Com o Anki. O Anki, ele vai fazer revisões espaçadas para que no longo prazo você consiga fortalecer essa memória. Então olha o combo: shadowing para praticar a fala, ioiô para praticar a escrita, imersão estratégica para você praticar o seu ouvidinho, e o Anki para você ficar forte mesmo na sua memória e você conseguir lembrar. Ellison, pratica a leitura o tempo todo, em todas as técnicas, no Shadow e no Ioiô. Na imersão estratégica não, mas no Anki também você pratica a leitura. Então a leitura é uma coisa que você vai fazer bastante e está implementada em todas as técnicas. Muito bem, então agora você sabe que tipo de material usar. Você pode encontrar esse material no Google, né, se você quiser, mas aconselho que você vá lá na nossa plataforma. Lá tem vários materiais, desde histórias, desde filmes, séries, músicas, tem de tudo que é material lá, mais de 350 aulas. Já tá acho que em 370, não sei. Volta o vídeo e você vai ver ali. Ali tem um númerozinho de quantas aulas a gente já tem. Todas essas aulas são aulas com materiais, filmes, séries para você estudar inglês. Então é o seguinte, para finalizar esse vídeo, materiais aí você vai encontrar lá dentro da plataforma, as técnicas você vai aprender a usar lá dentro da plataforma, e tudo isso de graça. É só você se cadastrar que você tem 30 dias gratuitos para você testar o Inglês 360. Fora que lá dentro ainda você vai encontrar mais um monte de coisa, de materiais extra, um cronograma de estudo para você conseguir fazer um cronograma. Opa, tá borrando aqui, ó. Para você fazer um cronograma bonitinho, para você entender como é que vai ser os dias e os horários que você vai estudar. Então, ó, filé, vai lá de graça, entregando o ouro de graça para você aí. Não se esquece de deixar o seu like. Se você não deixou o seu like ainda, inscreva-se no canal se esse vídeo aí valeu a pena, se você curtiu. A gente tem bastante aulas, bastante conversas em inglês, conversas sobre técnicas, conversas sobre dicas de inglês aqui todos os dias no YouTube. Inclusive a gente se vê amanhã pro próximo episódio e peace out!